Bom, pessoal, vou filmar aqui o meu carro de uso hoje. Quero trazer aqui para vocês um vídeo em detalhes dele, falar um pouco da história do modelo, da história da Hyundai no Brasil e trazer um pouco das minhas percepções também a respeito dele. Estou falando desse Hyundai i30 GLS 2.0 2011, automático. Começar falando da Hyundai no Brasil, né? A Hyundai entrou no Brasil no início dos anos 90 com a abertura das importações. Ela era trazida inicialmente pela Regina Import. Todo mundo sabe que o aumento abrupto na alíquota de importação em 95 freou muito o processo de importação desses carros. O custo-benefício basicamente morreu e a Regino sofreu uma série de dificuldades a partir disso. Quem acabou assumindo a representação da Hyundai no Brasil foi o Dr. Caoa. Para quem não sabe a sigla, né? Caoa Carlos Alberto de Oliveira Andrade. O Dr. Caoa iniciou com concessionárias Ford no início dos anos 80 e foi um dos maiores concessionários Ford do país. O Caoa assumiu a representação no final dos anos 90 da Hyundai no Brasil. E foi um momento muito conturbado para a Hyundai a nível global, porque em 98 ela adquiriu a Kia e a Asia Motors, que eram outras duas fabricantes de automóveis sul-coreanos que estavam em processo de falência. E esse processo de fusão e aquisição é sempre muito complexo, né? Envolve uma série de fatores, sobretudo quando a gente está considerando o desenvolvimento de novos produtos, né? No caso de uma fabricante de automóveis. E então foi uma época bastante conturbada para a Hyundai. A virada desse momento difícil para a Hyundai ocorreu com o lançamento do Tucson em 2004. Foi um momento em que a Hyundai realmente se consolidou dentro de vários mercados e passou a ser vista como um grande player e como uma fabricante que entregava automóveis de uma boa construção, com equipamentos, com custo-benefício e com um nível de confiabilidade. Talvez não tenha o mesmo prestígio que uma Honda, que uma Toyota, que uma Nissan, mas que realmente era relevante dentro do mercado. Então o Tucson de fato foi um produto que permitiu a Hyundai explorar outros segmentos, outros mercados e usar dessa imagem positiva que o Tucson criou. Em 2007 surgiu esse carro, ele foi lançado no Salão de Genebra de 2007, mas ele só chegou no Brasil em março de 2009. Esse carro ele foi um grande sucesso de vendas no Brasil. Ele foi vendido em 2009 como modelo 2010. A gente teve no modelo 2011 e 2012 também. Então foram 3 anos de modelos e realmente um grande sucesso em vendas. Eu elenco o sucesso desse carro, né? Eu atribuo esse sucesso a esse carro a 5 principais motivos, né? Claro que podem ter outros aqui, mas eu estou considerando esses 5 principais. O primeiro deles é o cenário macroeconômico que a gente vivia no mundo nessa época. Em 2009 você tinha um cenário de crise mundial, você tinha grandes economias enfrentando uma retração, muito disso graças à crise Lehman Brothers, Estados Unidos numa situação bem complicada para os padrões deles, né? E no Brasil, na contramão disso, a gente vivia realmente uma época de crescimento econômico bastante grande, de avanço do poder de compra das pessoas de maneira geral. Algumas pessoas falavam aí, né, do milagre brasileiro. E o que o governo fez para manter isso? O governo ele incentivou o consumo. Então você tinha uma série de medidas que ajudavam a fazer a manutenção desse consumo. Vou dar um exemplo aqui, a redução de IPI, que perdurou aí por alguns anos
no comércio de veículos novos. E ao mesmo tempo você tinha o dólar muito interessante frente ao real, né? Então você tinha o dólar por boa parte desse tempo abaixo dos R$ 2. Então esse para mim é o primeiro motivo que corroborou para o sucesso desse carro. O segundo motivo era a concorrência. Esse carro ele tinha como concorrência produtos bastante obsoletos. Quem eram os principais hatches médios do mercado brasileiro nessa época? Você tinha o líder do segmento, que era o Chevrolet Astra, carro que eu conheço muito bem, o Astra G, lançado no Brasil em 98, a gente estava em 2009, né? Então um carro que tinha 11 anos de mercado. Você tinha o Vectra GTX, que era o Vectra C hatch, que não era um Vectra, que era basicamente um Astra com algumas melhorias, com alguns aperfeiçoamentos, então não entregava o refinamento que as pessoas esperavam de um Vectra. Você tinha o Golf Mark IV, o mesmo lançado em 98. Você tinha dentro da Fiat o Estilo. O Estilo era um produto também envelhecido, lançado lá em 2002. No grupo Peugeot Citroën, na época, né, PSA, você tinha dois carros que eram interessantes, que eram mais novos, tanto visualmente como em termos de plataforma, era o 307 e o C4, mas eram produtos que tinham problemas de confiabilidade, sobretudo se a gente considerar os câmbios automáticos, né? Então eles nunca conseguiram galgar uma posição muito relevante dentro do mercado graças a isso, né? Também tinha questões de pós-venda e tudo mais, não vou me ater aqui. E por último você tinha o Focus, que era, ao meu ver, o grande concorrente desse carro, o carro a ser batido. Focus de segunda geração, já com o facelift, lançado no Brasil em 2008, com o modelo 2009. Vou falar um pouco e depois vou fazer alguns comparativos desse Focus com esse carro aqui, vocês vão entender por quê. Para mim, o único concorrente à altura desse carro. Então esse é o segundo motivo, a concorrência era defasada, a concorrência era fraca, né? O terceiro motivo foi o posicionamento de produto da Caoa em relação ao i30. Ele era um carro que tinha um range de valor bastante grande, ele ia de 52 ou 54 a 72 mil reais, algo assim. Mas ele entregava desde a versão básica muitos equipamentos inéditos ou pouco usuais dentro do segmento. Até para os dias de hoje, vou dar alguns exemplos. Retrovisores rebatíveis eletricamente, sensor de chuva, sensor de farol, cruise control. Então, realmente era um carro que... tudo isso era de série, tá? Era um carro muito bem equipado desde a versão básica. E a Caoa fez uma leitura muito boa dentro do mercado. Então, os equipamentos opcionais do carro eram interessantes, eram bem adequados para o mercado brasileiro e a faixa de valor foi muito bem posicionada, graças a esse dólar baixo, graças a esses incentivos ao consumo. O quarto motivo, sem dúvidas, foi o marketing da Caoa. O marketing da Caoa fez o nome desse carro também. Vocês devem lembrar das propagandas bastante agressivas, né? Típico do Dr. Caoa. E realmente isso corroborou para esse carro ser bastante falado, ser bastante comentado pelas pessoas de maneira geral. E o quinto motivo é de fato a qualidade do carro, né? A qualidade construtiva dele, o conjunto mecânico e a robustez que ele entrega, se a gente considerar os outros concorrentes. Ele é um carro muito robusto, de uma manutenção simples, de uma manutenção que, embora não seja barata, graças às peças, ela é bastante simples. Então esse carro foi um grande sucesso dentro do mercado brasileiro, ao meu ver, por conta desses motivos. Ele custava
cerca de, vamos lá, uns 8 a 9 mil reais mais caro que um Astra. Só que ele entregava muito mais, né? E ele custava na mesma faixa de Vectra, na mesma faixa de Focus 1.6, na mesma faixa de Golf 1.6, com motor 2.0 e um desempenho bastante interessante. Bom, falando um pouquinho do carro em si, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um motor 2.0 beta, 145 cavalos e 19 kgfm de torque, só gasolina. Carro que vendeu aí bastante, né? Não flex, é quase uma afronta ao jornalismo automotivo, né? As pessoas consideram que todo mundo usa álcool, que todo mundo vai só querer ou preferir por carros com motorização flex, mas não é verdade, né? Se você sai do eixo São Paulo e alguns poucos lugares onde o etanol tem um preço competitivo, ninguém dá bola para carro flex, todo mundo só usa gasolina. O fato é que todo mundo comprou esse carro passou a liderança do segmento, tomou a liderança do segmento do Astra, não sendo flex. Então motor 2.0, 145 cavalos, 19 kgfm de torque, um motor com um funcionamento bastante liso, bastante suave, não vibra, embora dentro do carro você ouça, quando você dá pé, você ouça o barulho do motor, ele não vibra, você só vê realmente o contagiros subindo e o barulho do motor, mas ele realmente tem um funcionamento bastante suave. Qual que é o grande pênalti do conjunto mecânico desse carro? Sem dúvida, depois eu vou... deixa eu fechar melhor o capô, vai. Qual que é o grande pênalti do conjunto mecânico desse carro, que não existe na versão manual, é o câmbio 4 marchas, né? Esse câmbio é um câmbio com, na minha humilde visão, um escalonamento bom, né? Então você viaja com um giro ainda confortável, né? Não é o mesmo escalonamento do Corolla. Do Corolla é melhor, não adianta. Mas qual que é o grande pênalti dele? Realmente a questão da inteligência dele para troca de marcha, da conversa dele com o conjunto mecânico, né? Com o motor. Aí realmente ele deixa a desejar, ele às vezes segura demais as marchas, vez ou outra quando você entra rápido, por exemplo, você está entrando numa lombada, você está rápido, você freia um pouquinho mais forte, ele faz uma redução de marcha um pouco mais brusca. Então, realmente para mim o câmbio é o que estraga tudo aqui nesse conjunto mecânico. Só que isso não ocorre com a versão manual, né? Então, eu acho que para quem gosta de dirigir, para quem gosta de carro, a versão manual é de fato a versão mais interessante. Se por um lado você tem um motor muito interessante, vamos lá, números da versão manual, né? 10 segundos e meio de 0 a 100, velocidade máxima acima dos 200 km por hora, são dados de desempenho aí similares ao que a gente tem dentro do Astra, dentro do Focus 2.0 Duratec manual. Então era o carro que, em termos de desempenho, estava entre os melhores. Então, se o conjunto mecânico é interessante e o câmbio não está à altura, na suspensão a gente tem outra questão aqui relevante para falar. McPherson na frente, Multilink atrás. Então, uma suspensão que, em tese, é moderna, né? Estaria bem adequada para uma questão de desempenho. Qual que é o problema? O problema é que esse carro não foi tropicalizado. Se você olhar a altura dele, ele é baixo, né? Você repara aqui que ele é bastante baixo. Eu não considero um problema no uso dele,
porque ele não raspa com facilidade. Na verdade, a única coisa que pode raspar com uma certa facilidade, mas se você tomar um pouco de cuidado, você não vai ter problema, é esse bigodinho aqui na parte inferior do para-choque. Isso vários carros têm, por exemplo, o Cruze que o meu pai tinha esse tipo de defletor de ar ali na parte inferior do para-choque, também raspava, mas é uma questão de você ter cuidado, você considerar. Mas ele não é um carro baixo, e isso atrapalha a usabilidade dele. Qual que é o problema aqui? O acerto de suspensão ele não foi pensado para o Brasil, ele não foi pensado para pisos ruins. Em colaboração a isso, você tem um conjunto de roda e pneu muito esportivo. Então você tem um aro 17, um pneu 225/45, então um pneu de perfil bastante baixo. Qual que é o resultado disso? Você tem um carro que tem um comportamento bastante duro e ele não absorve bem as irregularidades do piso. Então, você que usa aí o carro em pisos ruins, em pisos acidentados, você vai sofrer, o carro chacoalha bastante, ele não resolve bem os buracos, definitivamente. De todos os carros que eu tive, que a gente teve na família, assim, de muito longe ele é o carro mais duro que eu já usei. E isso para mim pelo menos é um problema, porque aqui onde eu moro pelo menos a gente tem um piso bastante acidentado, né? Bastante ruim e acaba sendo bastante desconfortável usar esse carro nesse tipo de situação. Em estrada boa, bem pavimentada, ele tem um nível de conforto razoável, não é ruim, realmente é o melhor dele. A questão de ruído interno, ao meu ver, é médio, não posso dizer que é ruim, mas sem dúvida não é das melhores. Mas a estabilidade que ele entrega realmente é um ponto alto, realmente é considerável. E a questão não está nem só na estabilidade de fato, mas na percepção que você tem em relação à inclinação de carroceria, o quanto o carro rola. Ele não inclina nada, você não sente o carro rolando nas curvas, ele realmente entrega uma percepção de estabilidade muito grande. Falando um pouquinho mais desse carro aqui em específico e das minhas impressões sobre ele, né? Agora comparando, porque eu acho que tudo é bom ou ruim, depende do que você compara, né? Eu tinha um Astra Advantage 2010, que tem vídeo aqui no canal. Depois desse Astra eu tive um Focus Sedan GLX 2.0 manual, 2010 também. Um carro com 80 mil quilômetros, um carro muito novo. Trouxe lá de São Paulo, comprei de um amigo. E um carro absolutamente formidável. Para mim o Focus MK2 é definitivamente o melhor médio que você pode comprar dessa época. E aí esse carro, infelizmente não deu para fazer um filme dele. Acabei me envolvendo num acidente com ele. Uma pessoa me bateu, o carro deu perda total e realmente não tinha o que fazer. Para substituir o Focus eu comprei então esse 30. E aí eu digo para vocês, em relação ao Astra, esse 30 é uma evolução em todos os aspectos. Daria um senão aí para a questão de conforto, porque eu acho que o Astra ele entrega um conforto ao rodar que esse carro aqui não entrega, por conta das rodas, por conta desse acerto de suspensão que eu já comentei para vocês. Agora, em relação ao Focus, a coisa é muito diferente. O Focus tem uma posição de dirigir melhor, o Focus tem um conforto absurdo, tem uma estabilidade muito boa, embora ele incline e role um pouquinho mais que esse carro aqui. Provavelmente ele faça mais curva. Ele tem um isolamento acústico melhor.
Então, realmente, o Focus, ao meu ver, é o carro dessa geração de médios a ser batido. Então, acho que em relação ao Focus, o i30 fica um pouco a dever. Mas qual que era a grande questão? Esse Focus custava 58 mil reais, né? E o i30 custava 54. Então, isso explica o sucesso desse carro. Ele tem um visual bastante interessante, bastante bonito. Muito se falava que o visual dele foi inspirado na BMW Série 1 da mesma época. Eu acho que tem algumas linhas que possam lembrar, mas ele tem um visual bem mais genérico que a BMW. A BMW tem um visual bem mais característico ou marcante da própria BMW. Mas é um carro muito bonito, inegavelmente é bastante bonito, embora seja genérico, ele realmente ele é agradável. E aí, como eu falei para vocês, né, o carro é muito bom, mas em relação ao Focus que eu tive, realmente ele fica devendo alguns aspectos. Outra questão que o Focus era superior era na posição de dirigir. Esse carro ele tem uma posição de dirigir boa, interessante, mas o Focus você conseguia dirigir mais baixo. Tinha uma posição de direção mais esportiva. Falando um pouco desse carro aqui, tá, pessoal? Esse carro aqui, hoje ele tá com 49 mil quilômetros. Eu peguei ele com 46 mil quilômetros. Um carro que eu comprei de único dono. Um carro absolutamente impecável. Não tem um detalhe, toda pintura de fábrica, tudo original, tudo no lugar. Assim, realmente não tem porra nenhuma, não tem detalhe algum. Vidros todos originais, os adesivos originais dos vidros. Então, realmente, assim, um carro muito, muito, muito acima da média. Todo histórico de manutenção, comprovando a quilometragem, manutenções importantes, troca de óleo do câmbio, aquele problema crônico da bucha do setor de direção que o i30 tem, foi feito também nesse carro. Então, realmente um dono que era muito zeloso, que era muito cuidadoso com o carro e que andou pouco, né? Andou pouco, provavelmente andou mais em estrada, porque realmente o carro é muito novinho. Qual que é o grande diferencial desse meu i30 aqui? Ele é o topo da cadeia alimentar dos i30s. Ele tem todos os opcionais possíveis. Quais eram os opcionais possíveis? Teto solar elétrico. Vou mostrar dentro aqui que eu acho legal. Banco em couro original. 6 airbags. O básico só tinha duplo airbag. O que mais você tem aqui? Controle de tração e estabilidade. Você tem o botão aqui para desativar o SP. Você tem aqui a disqueteira para 6 CDs, o ar digital, que também não era equipamento opcional. O câmbio automático, como eu falei que ele já tinha, né? O retrovisor fotocrômico. O sensor de chuva, sensor crepuscular era a base, né? Como eu falei. Retrovisor com rebatimento elétrico também. Mas, basicamente, ele tem todos os opcionais possíveis para o modelo. Então, vejam como o carro é novinho. Estado do volante, o couro original do volante. Painel de instrumentos de uma leitura bastante simples, bastante bacana. Os tapetes originais, tudo no lugar. Teto solar. Realmente um carro muito, muito, muito novo. Então o que me atraiu nele foi esse estado dele, né? E realmente o fato dele ter todos os opcionais possíveis. Reparem aqui no estado de conservação do carro, né? Qual que é outro problema dele que eu esqueci de citar quando eu estava falando dos aspectos mecânicos? O consumo dele. O consumo dele é elevadíssimo com câmbio automático, tá? Eu moro numa região serrana que tem bastante morro, um trânsito bem travado,
eu faço 6,5 na cidade, tá? Com câmbio automático. Se você usar em um lugar menos travado, talvez você faça 7, mas não vai passar disso. Não adianta se iludir. Na estrada eu faço algo entre 10,5 e 11, não vai passar de 11 se você usar andando aí a 100, 110, não vai passar de 11, eu acho praticamente impossível, então o consumo é elevadíssimo. Com câmbio manual a coisa melhora um pouco, né? Realmente a questão do consumo dele é muito por conta do câmbio também. Bom, só para mostrar aqui para vocês, manual original do carro, o estojinho aqui para os documentos, né? Todos os manuais aqui, todos os manuais originais, condições gerais, manual I30 e 30 CW. Eu queria uma CW, né? Mas não dá para escolher. Manual do condutor, os dados pessoais aqui do primeiro proprietário, né? Que foi a pessoa que tinha o carro até eu comprar. Todas as manutenções também em nome desse primeiro proprietário. Então realmente um carro muito, muito novinho, muito preservado. Tenho todas as notas das manutenções, estão guardadas numa pastinha que eu deixo separada. Separei aqui também alguns materiais de época. Então você tinha o folder da linha 2010. Importante, né? Eu não falei, a linha 2010 para a linha 2011, tá? Teve algumas mudanças, né? Então esse farol passou a ter máscara negra. Você teve algumas alterações nos pacotes agora que eu não me recordo, né? Mas aqui a gente tem um folder da linha 2010. E aqui algumas reportagens, né? Então aqui quando houve o lançamento do Bravo, que foi um carro que tentou bater aí o i30, acabou não conseguindo, uma 4 rodas ali de janeiro de 2011, ano desse carro. Aqui o desmonte do i30, ele foi muito elogiado, e aí realmente uma época de ouro da Hyundai, né? Você tinha o Azira, você tinha o Sonata, você tinha a X35, que depois teve fabricação nacional, você teve ela convivendo com a Tucson de primeira geração, enfim, realmente foi uma época de ouro. Não citei, né? Veracruz, Santa Fé, você tinha muitos carros da Hyundai, né? Aqui o que você teve? Você teve o comparativo dela com a BMW Série 1, aqui no caso uma 118, né? Acho um pouco sem sentido, eles até falam, né? Dá para comparar, nós comparamos. Eles também achavam meio sem sentido. Mas enfim, foi realmente um carro que fez um sucesso bastante grande dentro do mercado. O que eu acho relevante citar, né? Muitas pessoas dizem, poxa, mas o i30 fez tanto sucesso na primeira geração. Aqui o adesivinho, todos os vidros Coreia. Esse carro obviamente é sul-coreano, né? Fabricado na Coreia do Sul. Todo mundo fala, poxa, mas esse carro vendeu tanto, assumiu a liderança do segmento, vendia em média 35 mil unidades por mês. E a segunda geração, que foi lançada já com o modelo 2013, foi um grande fracasso em vendas. Mas, poxa, por que isso, né? Foi por conta do motor 1.6. Pessoal, não foi um conjunto de fatores. É óbvio que o motor 1.6 num primeiro momento decepcionou as pessoas que consumiam um carro que tinha um motor 2.0, mas isso foi um dos motivos. Em 2013 a gente já tinha um Inovar alto, a gente já tinha um dólar galopante, a gente tinha uma recessão no mercado brasileiro que já era visível, né? Então o carro ficou caro. A Caoa não conseguiu trazer o carro competitivo. Fato é que hoje a Caoa, né, representando os Hyundais importados, não traz praticamente nada, né? Você basicamente aniquilou todos os produtos que a Hyundai tinha de interessante, que vendiam muito bem nessa época. Citei alguns antes, a Zira, Santa Fé, Veracruz, Tucson, X35, todas tinham um preço bastante competitivo. Hoje você não tem mais, por conta do dólar, por conta das alíquotas de importação alta, do incentivo ao mercado e à produção, a produção interna. Então isso acabou dificultando muito a vida da Caoa.
Bom, é isso. Acho que me estendi bastante aqui falando do carro. Eu acho, pessoalmente, um carro muito bom, que entrega um nível de equipamento bastante inédito para a época. Eu acho que está num posicionamento de preço razoável. Mas em relação ao Focus, é aquela questão. Eu acho que o Focus é um produto melhor. Acho que o Focus é um produto mais bem acertado para o mercado brasileiro. Ele é mais confortável, ele entrega tanto desempenho quanto, ele tem um nível de ruído menor, ele entrega de maneira geral mais brasileiro ao dirigir. Qual que é a restrição ao Focus? O câmbio automático, né? Por que esse carro ele é tão bem valorizado hoje dentro do mercado? Graças à robustez desse conjunto mecânico. Embora esse câmbio não seja dos melhores, e eu afirmo que não é, ele é bastante robusto, ele não dá problema. E isso é uma coisa muito considerada pelas pessoas que estão comprando um carro seminovo, já um carro usado, né? Esse aqui, embora tenha baixa quilometragem, seja raro dentro do mercado. A maioria desses carros você vai encontrar aí acima dos 100 mil quilômetros, já que é um carro de 13 anos de uso, certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.